Vocês não sabiam que estariam por vir? Vocês não sabiam os problemas que vocês iriam enfrentar? Vocês não sabiam que a Ponte estava num processo muito complicado? Já não era esperado tudo isso, Marco? Porque, com todo respeito, dá a impressão assim que vocês, eu falo você na figura de presidente, mas eu cito as lideranças atuais na Ponte. Vocês sempre, as gestões anteriores, mas vocês sabiam todo o processo que a Ponte Preta estava vivendo, um momento muito complicado que você mesmo disse, confirmando agora, participou, né, de parte daquela situação horrível no passado e que esse ano só piorou, né, porque a queda para a Série A2, Marquinhos, com todo o respeito, não só você, mas por todo mundo que vive a Ponte Preta hoje, olha, foi o 7-1 dessa gestão. A Série A2, acho que pro torcedor ponte-pretano é algo meio que imperdoável, Marco. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Olha, eu nunca tinha, o único dirigente da história de Campinas que jamais havia sido rebaixado. Se é 7-1 para você, para mim é 20-1. Tá? Pro meu interior é 20-1. Não tem ninguém que se pune mais do que eu com rebaixamento para a Série A2. O que eu não concordo é quando só falam desse 7-1, porque eu acho que é 50-1 os 6 rebaixamentos dos últimos 5 anos para a Série B do Brasileiro. Porque é isso que arrebentou com os cofres do clube. E nunca foi colocado dessa maneira para ninguém. E é colocado para mim, mas tudo bem. O ônus está aqui, o saco de cimento está nas costas e cabe a mim carregá-lo. Mas ninguém, nas gestões anteriores, naquele que eram os mecenas, naquele que fez tudo, 6 rebaixamentos que ocorreram de 2006 para cá, né, no Campeonato Brasileiro da Série A. E isso sim fez com que o clube perdesse mais de 150 milhões de arrecadação. Né? Mas também não posso deixar de lado a Ponte ter sido rebaixada na minha mão. Agora, quanto ao que você falou, se nós não sabíamos, nós tínhamos ideia, e eu falava antes da eleição, numa situação de qual era o valor de endividamento. O que nós não tínhamos ideia, tá? E você, eu tenho certeza que também não tinha, tá? Porque você acompanhava um dirigente do passado dizer que jamais cobraria o clube. E foi eu sentar na cadeira e ele emitiu a cobrança. Tá? E nós não podemos falar mais porque está em segredo de justiça. O que eu não esperava, e eu sabia, assim, no rombo de 2017, mas nós não sabíamos que elas iam expor toda agora nesse ano. Nós sabíamos que existia um endividamento que não se pagaram 4 meses de salário, 5 meses de salário, não sei quantos meses são, na gestão de 2017, quando a Ponte foi rebaixada de forma humilhante dentro de casa. Dali sim foi 31, né, com aquela dedada. Isso nós não sabíamos, que a cada semana cairia um pedido de bloqueio judicial, porque as ações já foram julgadas na última instância. Isso eu não sabia. Né? Nós não tínhamos como saber a situação jurídica, porque isso não é colocado no balanço pelos conselheiros. Isso é uma situação interna do clube. Então, a situação de processo por processo, ninguém sabia. De quanto que você tinha que, qual é o ônus que você tinha que carregar, naquele presente momento, nos primeiros 6 meses, ninguém sabia. E volta a insistir, não é desculpa, nós temos que melhorar e nós vamos melhorar para tirar a equipe de onde está. Tá? Hoje é um campeonato, se você pegar do 5º colocado até o último colocado, até, por exemplo, onde está a Ponte Preta, são 6 pontos de diferença, do 5º ou do 6º lugar. Ou seja, mostra o quê? Mostra incompetência nossa? Mostra, mas mostra como é equiparado esses 16, esses 15 times, esses 15 ou 14 times do Campeonato Brasileiro da Série B, que são todos iguais. Um pouquinho de competência, um conseguiu 1 ou 2 vitórias a mais, ou 1 vitória e 2 empates, e estão na frente da Ponte Preta. A gente peca por ter um time extremamente jovem, que a Ponte precisa também lançar a mão desses jovens, porque vai precisar fazer dinheiro, e sem jovem jogador aí não tem caixa mesmo. Você fala, poxa, Marco, mas vocês prometeram investimento? Nós nunca prometemos trazer 30, 40 milhões de cara, que é o que o clube precisa. Agora, mas mesmo assim, se você arrumar qualquer pessoa que vai botar 5 ou 10 milhões no clube, ele vai botar esse dinheiro, ele vai colocar esse dinheiro esperando um retorno financeiro. Agora ele vai ver a situação do clube, 5 ou 10 milhões, são de 100 milhões. Lá que a qualquer momento o juiz pode dar uma canetada e bloquear o dinheiro. Esse dinheiro não vai ser usado para gerir ou para contratar jogadores, porque vão tomar o dinheiro. Tá? Então eu tenho essa extrema dificuldade. Tá? Nós não sabíamos que a cobrança seria imediata, a cobrança que eu digo das dívidas que a Ponte tinha. E foi uma cobrança aí,
Você veio com, nós sabemos que iria com um déficit do ano anterior, veio 23 milhões. Aí você junta esses 23 milhões do ano anterior, que nós até tínhamos noção, nós pensávamos em 15, 16, mas uma cobrança quase que praticamente imediata, de 105 milhões de um ex-dirigente e de mais 35 milhões, 40 milhões de ações trabalhistas imediatas. Então o rombo da ponte se tornou no imediatismo 150 milhões. Nem o Mecenas daria jeito nisso, tá? E nem nós estamos conseguindo trazer relativamente em ordem até o fim do semestre, tá? Ontem eu paguei CLT de jogadores, tem meia dúzia de jogadores aí que tem sessão de imagem, que sempre vem com um mês para trás, estão recebendo aí na virada do fim de semana aí também a sessão de imagem, vai permanecer para essa meia dúzia um mês em atraso. Os funcionários de menor escalão estão recebendo rigorosamente no quinto dia útil. Precisa da bola entrar, né? Precisamos arrumar uma situação melhor da bola entrar. Eu não fui imposto à Ponte Preta, nós não fomos impostos à Ponte Preta. O pontepretano não queria mais a continuidade do que vinha ocorrendo. A nossa chapa ganhou no voto, de uma forma avassaladora, tá? A chapa do MRP venceu a outra chapa por 389 a 39. A eleição para a diretoria foi 148 votos a 12. Então ninguém foi imposto.